Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19 horas aqui na Universidade FM. Será depois, posteriormente, transmitido pela UTAD TV. O programa de hoje tem como tema o Festival Documental Rios, segundo Festival Internacional, organizado pela UTAD, mais concretamente pela professora Anabela Oliveira, que está aqui nos nossos estúdios. Professora, antes de mais, muito obrigada por ter acedido ao nosso pedido de entrevista numa semana que acredito que terá sido bastante trabalhosa, complicada, muito trabalho. Foi, claro. Eu agradeço também o convite que me interessaram. Muito bem, professora, é o segundo Festival Internacional de Cinema Documental e Transmédia, este ano a decorrer também no Teatro de Vila Real, com um grande barco específico de Aveiro à porta. Antes de mais, eu começava, como é que começou esta iniciativa da realização do Festival Documental, a primeira vez? Como é que se lembrou deste festival? Este festival a ideia já tem vários anos, mas começou num projeto que tínhamos no Departamento de Letras, que era o projeto Perspectiva, em que nós começámos por querer homenagear o cinema documental. O cinema documental está muito mais ligado, está ligado ao curso de Ciências da Comunicação. Eu dava uma unidade de cinema e documentário, portanto era uma maneira também de sensibilizar os alunos para o cinema documental. Organizámos um primeiro encontro de cinema documental em maio, já há alguns anos, convidámos vários realizadores para falarem sobre o que era o cinema documental, e surgiu precisamente nesses 2 dias, em conversa com os realizadores, com os nossos convidados, a ideia de fazer um festival de cinema em Vila Real. E de fazer de cinema documental, porque, enfim, há muitos festivais generalistas em muitas terras ao longo de todo o ano, e nós quisemos fazer algo específico, pequeno, mas que desde muito cedo colocasse Vila Real na geografia dos festivais de cinema. Daí a ideia de ser documental e ao mesmo tempo de ter também um tema, de ser temático. Escolhemos o tema do Rios, até porque algumas das pessoas que estavam a trabalhar connosco estavam muito interessadas em filmar o Rio Douro, em fazer alguma coisa sobre o Rio Douro, e surgiu a ideia do tema Rios, falando obviamente da importância que o rio tem nas populações, na vida das pessoas, nos sentimentos das pessoas, portanto, como elemento natural, como elemento científico, como fonte de vida, mas ao mesmo tempo ser suficientemente amplo, porque se estamos à espera só de filmes sobre rios, especificamente não, há muito poucos, mas que seja suficientemente amplo em termos metafóricos, e daí as memórias que o rio traz, os gestos, os passos lançados por cada rio, o nadar contra a corrente, que é uma das nossas competições, que nos mostra documentários sobre pessoas e projetos que lutam contra as adversidades, portanto, que nadam contra a corrente. Portanto, aí a parte metafórica permite a recepção de filmes, de documentários de vários temas, e mantém a mesma linha do que é o rio, do que é a corrente de um rio, do que é todas as adversidades e os paradoxos que o rio nos transmite. Este festival vai ainda no seu começo, nos seus primeiros anos, mas até agora qual tem sido a recepção das pessoas e principalmente das pessoas ligadas à área? Tem sido muito melhor nesta segunda edição. Nós recebemos filmes de muitos mais países, os filmes estão, e daí cada vez também mais qualidade, a nível dos alunos muito mais atentos, muito mais receptivos. Nós tivemos muito pouco público no ano passado, este ano tivemos sempre as salas cheias, os alunos participaram, colaboraram fizeram perguntas aos realizadores. Acho que houve muito mais atenção para este tipo de cinema, tanto a nível de visualização como da própria reflexão sobre o cinema. Nós tivemos como atividades paralelas o lançamento de livros e de revistas sobre cinema,
e isso faz com que a cidade, de certo modo, seja mais atenta. Em termos do mundo do cinema, de pessoas ligadas ao cinema, também temos tido muitos elogios, porque tivemos uma preocupação muito grande logo na primeira edição de escolher pessoas do júri, porque o júri é o que mais prestigia um festival, ligadas ao meio, antigos diretores de festivais de cinema, diretores de conceituados festivais de cinema documental, professores universitários ligados ao cinema documental, e portanto tudo isso faz com que um bocadinho no boca a boca eles vão falando e e as pessoas sintam que está a nascer algo de extremamente interessante aqui em Vila Real, que é para continuar, e querem fazer parte do júri e têm todo o empenho em voltar cá. Este ano tivemos menos pessoas por razões meramente económicas, nós tivemos muito poucos apoios e não pudemos pagar a viagem a todos os elementos do júri, aos mesmos do ano passado, digamos, mas esperamos que tudo melhore para o próximo ano. Precisamente, é que um festival desta envergadura, que começou pequenino, mas que já tem alguma envergadura, alguma importância, será complicado encontrar os apoios numa altura em que Portugal e a própria universidade, uma crise profunda a nível económico e muito menos e também a nível mesmo dos próprios valores culturais, sim, eu creio que a crise é sobretudo uma crise de valores, porque efetivamente dinheiro continua a haver, para determinadas coisas há sempre dinheiro, mas para a cultura nunca há dinheiro, porque aquilo que não dá lucro não se financia. É considerado um dos... corta-se muito na cultura e portanto o dinheiro há, porque há pessoas com cada vez com mais dinheiro, não é? Nós sentimos esse fosso e efetivamente é muito complicado porque nós também não temos um grande tecido industrial, portanto não temos grandes empresas que poderiam prestar algum auxílio, não temos, e portanto nós agora contamos com a Câmara Municipal e com a UTAD. Agora, é sobretudo a questão de valores, das pessoas não quererem investir e não quererem, ajudar a cultura. E por isso, mas de certo modo também, quer dizer, o festival está a crescer, mas também em termos de staff, em termos de pessoas para trabalhar, porque eu estou a fazer com 2 ou 3 colegas, estou com o apoio dos alunos, mas já começa a ser muito grande em termos de seleção de filmes e há toda uma série de situações que vou ter que ter mais gente a trabalhar comigo, vai ter, portanto, tudo tem que ser não pode ser apenas trabalho voluntariado, não é? Pois, exatamente, começamos a ter uma grande necessidade de alguém com mais tempo, porque nós temos uma vida universitária que não pode parar nunca e, portanto, isto acaba por ser uma coisa feita nos nossos tempos livres e por paixão, mas isso começa a ser, já começamos a ter determinadas exigências à maneira que vamos crescendo, portanto tudo isso tem que ser reformulado. E precisamente como é que se integra este festival dentro da Escola de Ciências Humanas e Sociais da UTAD, dentro da vida académica dos alunos e dos próprios docentes? Entrega-se muito em termos dos alunos, porque tanto na Escola de Ciências Humanas e Sociais como na Escola de Ciência e Tecnologia, porque eu tenho alunos também de Comunicação e Multimédia, eles durante todo o ano estão muito, muito sensibilizados para isso, porque os trabalhos, portanto, em termos de avaliação das unidades curriculares que eu dou, eu mando-os fazer cinema, portanto, mando-os fazer pequenos documentários, pequenas curtas ou médias curtas de 20, 30 minutos sobre o tema rios, portanto eles já estão muito sensibilizados e já faz parte, eles têm muita vontade de fazer cada vez melhor para depois poderem entrar no festival, serem avaliados, etc. E isso, ao longo de todo o ano, eles têm o rios muito presente. E depois, nesta altura, todos os colegas levam os alunos para ver os filmes. É um bocadinho, nós temos sempre um problema de público, os alunos nem sempre querem. Vão um bocadinho voluntários à força, porque vão com a professora, porque têm de ir, porque se calhar têm falta, mas o que acontece é que depois estão lá até ao fim das sessões e gostam muito e vêm-nos dizer que valeu a pena e para continuarmos, isso é ótimo. Portanto, há um empenhamento muito grande por parte dos alunos e por parte dos nossos colegas, sobretudo das ciências da comunicação, que estão atentos a isso e levam os alunos e participam, etc. E é uma forma de lhes dar umas valências extracurriculares fora daquilo que se aprende na sala de aula, que é a experiência em concreto da comunicação e do próprio filme, do cinema.
Sim, sim, é muito mais. E depois eles poderem contactar com pessoas ligadas ao cinema, poderem fazer perguntas diretamente aos realizadores. E tudo isso faz com que eles se apercebam se querem, por exemplo, seguir ou não. Nós tivemos alguns alunos que seguiram, já fizeram estágios em produtoras, participaram, portanto, na equipa técnica de alguns filmes. Isso é muito bom. Estes momentos são muito bons para isso, para eles também mostrarem às pessoas que estão cá na área do cinema, que querem fazer coisas e que estão interessados, e é uma oportunidade para eles contactarem com pessoas que normalmente não estão cá, porque são de outros países. Isso é muito bom. E o documentário? Nós estamos aqui a falar do cinema documental. Falta aqui uma explicação. O que é o documentário? O que é que distingue o documentário de um filme normal? O documentário, se um filme normal dá-nos um mundo, cria-nos um mundo. Portanto, um filme de ficção cria uma história, cria um mundo específico, faz-se um guião, uma história, não é? Inventa-se uma história ou adapta-se uma história a partir de um livro e, portanto, há um mundo que é criado com personagens, com atores a encarnarem essas personagens, com locais que são escolhidos. O filme documental não, é a reflexão sobre o mundo em que nós vivemos. Daí que filmamos as pessoas, os locais, as situações, pequenas coisas, não é preciso ser grandes temas nem grandes acontecimentos. Um documentário faz-se acerca de uma população, acerca de um grupo, acerca de um determinado projeto. Portanto, no fundo, o cinema documental pretende-nos, através da imagem, sobretudo através da reflexão sobre as imagens, sobre os rostos das pessoas, as atitudes, as palavras das pessoas, os depoimentos, através de filmar isso tudo, nós podermos refletir sobre um tema, sobre uma vida, sobre um projeto. É essa a diferença. O outro cria-nos um mundo que é criado, que é muitas vezes de fantasia, o outro dá-nos a reflexão sobre o mundo. De uma maneira em que, mais do que as palavras, portanto, e aí é um bocadinho a diferença entre o que é um documentário e uma reportagem, não é? É que nós temos ali, não precisamos saber o que aconteceu, queremos apenas refletir, ouvir ouvir aquele, se tem entrevistas, termos tempo para apreciarmos determinados planos, determinadas imagens, o modo como as pessoas nos falam, os rostos, os sentimentos, os gestos das pessoas, muitas vezes nos seus depoimentos, nós apercebemos disso. E, portanto, o cinema documental é uma reflexão sobre o mundo, que não tem regras, que não é preciso um guião pré-estabelecido, pode haver uma ideia, a pessoa vai filmando e vão surgindo as ideias. Portanto, digamos que a construção do filme documental é feita a partir de ideias base e depois muitas coisas vão sendo mudadas até à hora da montagem. A própria montagem pode pegar em coisas que à partida o realizador não tinha tanta intenção de colocar lá, mas não tem as mesmas regras, nem as mesmas exigências, nem o mesmo aparato técnico, obviamente, do cinema de ficção. Uhum. Mas também tem falou aqui da diferença da reportagem. O documentário normalmente tem uma vertente informativa muito forte, mas associada ao próprio entendimento, à própria visão da vida do próprio realizador, de quem está a fazer o documentário. Sim, claro. A reportagem sobretudo as imagens acabam por ser ilustrativas, não é? Nós temos sempre jornalista que responde àquelas perguntas do jornalismo e depois as imagens ilustram, ao passo que no documental não. No documental as imagens são um ponto de reflexão. Podem existir podemos ter uma voz off sobre determinada situação e as imagens serem outras, mas precisamente essa decalagem entre o que está a ser dito e a imagem pode ter uma intenção, essa montagem pode ter uma intenção, um significado e, portanto, e claro, e o ponto de vista sempre, o ponto de vista do realizador, que muitas vezes assume um caráter de militância, porque quase sempre o documentário é feito tendo em conta um determinado tema, portanto o realizador quer defender uma determinada posição ou quer mostrar um determinado aspecto e o olhar dele está lá sempre. Nada é neutro, nada pode ser neutro. Exatamente. Passamos novamente aqui mais concretamente ao festival deste ano. O tema foi a Ria de Aveiro. Como é que correu este festival? Já disse que teve muitos filmes a concurso, vários concursos específicos. Qual é o balanço que faz? O balanço é muito positivo. Nós temos sempre 4 competições.
a competição, o nadar contra a corrente, precisamente, uma delas. Depois temos a memória, gestos e espaços, a competição memória, gestos e espaço, e temos a competição olhares e enquadramentos. Portanto, em qualquer uma dessas competições tivemos filmes extremamente interessantes, portanto, e mais ou menos equilibrado em termos de número de filmes por cada competição. Temos também a competição documental universitário, que são precisamente todos esses trabalhos que eu mando fazer os alunos, que eles fazem e que entraram todos em competição, não houve sequer uma seleção prévia, tudo o que foi feito por eles, uns melhores, outros piores, claro, entraram todos nesse concurso, e este ano, pela primeira vez, foram avaliados pelo mesmo júri. No ano passado tivemos júris diferentes, mas este ano resolvi colocá-los a serem projetados no teatro e avaliados pelo mesmo júri, e portanto, a qualidade dos filmes foi muito boa, mesmo em relação ao ano passado. O balanço, um dos grandes fatores de êxito para mim foi o facto de termos muito mais alunos, tivemos sempre a sala quase cheia, e o facto de eles estarem muito atentos e fizeram muitas perguntas aos realizadores presentes, sobretudo na quarta-feira, que tivemos na quarta-feira, foi o dia em que recebemos mais realizadores. Portanto, os realizadores selecionados quiseram vir e, portanto, vieram apresentar, falar sobre os seus filmes, e houve uma grande participação dos alunos. O mesmo, digamos, o lançamento dos livros e das revistas, as sessões paralelas, já não teve assim tanto público. Também é uma altura complicada, porque há testes, há frequências, etc. Exatamente. Já não teve assim tanto público, também eram lançamentos de coisas mais especializadas, de certo modo. Mas o balanço é muito, muito positivo, e claro, o moliceiro ali fora também, ali à beira do teatro, chamou a atenção, eles ficaram muito entusiasmados, quiseram saber o que se passava, portanto também muita gente entrou e foi ver as sessões um bocadinho chamados pelo moliceiro, e tudo isso ajudou a que houvesse, que tivesse muito mais impacto e os alunos sentissem que aquilo era muito mais para eles, muito mais do que no ano passado. E o porquê da Ria de Aveiro? O porquê da Ria de Aveiro é meramente pessoal. Eu sou de Aveiro. Está explicado? Está explicado, porque no ano passado homenageámos o Douro, porque nasceu em Vila Real, porque o festival nasceu em Vila Real, porque estamos na zona do Douro, e porque fazia todo sentido que se homenageasse o Douro. Este ano foi, portanto, a Ria de Aveiro por razões pessoais, e também porque nós temos uma parceria muito grande a nível institucional com o Cineclube da Vanca e com o Festival da Vanca, e portanto toda a ação de homenagem à Ria de Aveiro, que foi feita aqui no teatro na segunda à noite e no IPDJ ontem à tarde, todos esses filmes foram-nos fornecidos pelo Cineclube da Vanca. São peças únicas, portanto são filmes de cineastas amadores. Nos anos 50 e 60 houve um grupo chamado Grupo de Aveiro, de 3, 4 cineastas amadores que receberam vários prémios no âmbito do cinema amador, e são cópias, só têm aquelas cópias em Super 8 e só têm aquelas cópias, e eles passaram-nas para DVD, e portanto a colaboração com o Cineclube também é essa. Eu tive a possibilidade de fazer, de mostrar curtas-metragens e algumas longas sobre a Aveiro, sobre a Ria, sobre os moliceiros, sobre o trabalho dos homens que apanhavam o moliço, sobre os marnotos que apanhavam o sal. Portanto, tudo que fosse filmado na Ria de Aveiro, que foi filmado na Ria de Aveiro e sobre a Aveiro, esteve nesses filmes, e pronto, foi essa também a razão para homenagearmos. Uma razão pessoal, mas também o facto de termos a parceria com uma zona da Ria de Aveiro. A professora falou aqui que houve uma maior participação a nível de filmes, mais ou menos quantos filmes a participar e quantas nações? Foram cerca de, se não estou em erro, 17 filmes de Portugal, do Brasil, da Croácia, da Sérvia, da Índia, da Malásia e de Taiwan e de Espanha. 8 países. Portanto, um bom balanço, excelente sim. Número. Para o próximo ano, como é que será o Festival Rios? Ora bem, para o próximo ano temos que começar a trabalhar já,
para ter, efetivamente, foi muito complicado este ano, por causa da falta de dinheiro, mas acho que também surgiram agora outras situações, outras oportunidades. Se calhar vamos estar mais atentos no que diz respeito a fazer projetos para pedir dinheiro. Eu recuso-me a terminar aqui, portanto, já que custou tanto, agora vamos continuar, não baixo os braços, mesmo que seja com o mesmo dinheiro deste ano ou ainda menos, faz-te qualquer coisa. E agora que já está mais divulgado ao longo, portanto, não apenas em Portugal, em Vila Real, mas em todo o mundo, pode esperar cada vez maior participação. Sem dúvida, porque mesmo, por exemplo, nós tivemos cá o realizador da Malásia que quis vir ao festival, a produtora dele financiou a vinda dele cá, e ele, por exemplo, fez-nos uma proposta muito interessante que nós achamos, que é fazer uma espécie de um panorama Malásia. Portanto, ele mandará há um organismo que vai mandar realizadores e 3 ou 4 filmes aqui ligado ao tema, mas feitos na Malásia. Isso é muito bom, quer dizer, há um contacto com um país tão distante. Uma parceria e portanto a responsabilidade é cada vez maior, sem dúvida. Portanto, acho que vai haver um Rios terceiro festival. Muito bem, vamos então aguardar. Professora Anabela Oliveira, muito obrigada por estar aqui presente nos estúdios da Universidade FM para esta entrevista. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, eu é que agradeço também o vosso convite, tive muito gosto de estar aqui. Muito bem, muito obrigada. Foi assim então o programa Cidade Universitária desta quinta-feira, estará de regresso para a próxima semana. Eu despeço-me este Cidade Universitária, que será depois então posteriormente transmitido pela UTAD TV. Eu despeço-me então, até para a semana. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.